Deus é bom. Você pode sentar. Aleluia. 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 Vocês estão esperando para o culto começar. Aleluia. Aleluia. Não se despeça hoje não, irmãos. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu creio que Ele vai mexer conosco nessa noite. Algo que às vezes você nem tem percebido que tem sido parado na sua vida. E você está esperando alguém mexer. E Deus vem só te auxiliar nessa noite, porque quem tem que mexer é você mesmo. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu me coloco diante de Ti, nessa assembleia solene, Pai, onde estamos reunidos para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome, glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa igreja local, obrigado pelo Teu corpo, Jesus. Nós queremos Te dar graça nessa noite, dispor ao Teu Espírito nessa noite, o nosso coração quebrantado, a nossa vida rendida ao Senhor, e a Tua perfeita vontade nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom! Sabe, irmãos, Deus me colocou algo no coração sobre propósito. Propósito não meu e não seu, propósito de Deus na nossa vida. Amém? Sabe que nós não somos comum. Sabe que há um propósito e eu até estava conversando com a Ina, perguntei a Ina, pedi autorização a ela se eu podia falar do propósito universal e do propósito individual. E nós precisamos entender que tem um propósito no corpo e tem um propósito individual. Amém? Tem um propósito no corpo. Por que uma igreja local? Isso é um propósito de Deus para o corpo, o qual eu e você fazemos parte. Amém? Amém. E o propósito individual é algo que arde no meu e no seu coração, que o próprio Deus colocou no nosso coração. Como descobrimos esse propósito? Nos relacionando com Deus, conhecendo a vontade de Deus. Amém? Preste atenção aqui para mim, não se despeça não. Eu sou bem ligado e eu fico... Amém? Há um propósito de você congregar nessa igreja local. Há um propósito de você que não é de Brasília, morar em Brasília. E às vezes a gente fica tão alheio, que às vezes a gente acha que a gente caiu de paraquedas e não tem sentido, sabe? Mas eu tenho visto, irmãos, como a nossa vida em Deus afeta outras vidas, e esse é o propósito do Evangelho na minha e na sua vida. O propósito do Evangelho na minha e na sua vida não é só transformar a nossa vida, não é só dar salvação a nós, mas é para que a nossa vida também transforme outras vidas através do Evangelho. Amém. Abra comigo. Vamos lá, Bela, lá em Provérbios 19, aleluia, Deus é bom, amém, amém. Oh glória, há um tempo atrás eu tenho falado com a Imna algumas coisas, de vidas que foram impactadas simplesmente, e parece ser simplesmente, irmãos, porque às vezes a gente não dá importância, mas a palavra não é nem simplesmente, mas impactada por ela ter chegado perto dessas pessoas. E eu fico olhando algumas amigas delas, pessoas de 20 e poucos anos que trabalhavam com ela, a vida foi transformada e a pessoa nunca mais foi a mesma. Ela tem uma visão de Jesus, ela tem uma visão do Evangelho, o qual ela não ia ter. Mas por causa da vida da Imna, não somente pela presença ou porque ela esteve em contato com aquela pessoa, mas porque o testemunho de vida da Imna em Cristo até hoje afeta a vida dessa pessoa. Amém. E é esse propósito o qual o Senhor tem colocado no meu coração, se o Evangelho, se é o nosso testemunho de vida tem afetado a vida de pessoas. Porque é para isso, esse é o grande propósito o qual o Senhor nos chamou, coletivo, universal, como igreja, como corpo de Cristo, testemunhar a Cristo, fazer boas obras. Isso é o propósito de Deus para o corpo, universal, como corpo. Mas você já parou e perguntou, ou já tem assim uma luz de qual o propósito individual? Porque, irmãos, deixa eu te falar algo. Ser um bom marido é propósito universal.
Ser uma boa esposa é um propósito universal. Ser um bom filho é um propósito universal. São coisas, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é um propósito universal. Eu estou falando, o que eu quero enfatizar nessa noite é um propósito individual, e um propósito não meu e não seu, um propósito de Deus na sua vida como indivíduo. Amém. Aleluia. Provérbios, vamos lá, deixa eu abrir aqui. NVI, ô Bela, 19, 23. Você pode abrir, Provérbios. Deixa eu me achar aqui. Aleluia, Deus é bom. Amém, amém. É sério que é 23? Não, perdão, 21. 21. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, Deus não nos criou de uma forma como robô. Deus nos criou um ser pensante, com desejo, com sentimento. Não é pecado você ter desejo, não é pecado você ter vontade, não é pecado você querer realizar algo. Agora, o que te leva a caminhar no propósito qual o Senhor preparou para que você andasse individualmente, se relacionando com Ele, se relacionando com a sua perfeita vontade. Não há como eu e você descobrir, Senhor, me revela, Senhor, me mostra qual é o teu propósito na minha vida individual. Porque coletivo, irmãos, está bem explícito na palavra. Se nós nos deleitarmos na palavra, vai ser bem interessante, porque deixa eu te falar algo, irmãos. Se você faz parte de uma igreja local, e você não entende qual é a sua importância inserida nesse corpo, dessa igreja local, eu vou te falar, você não vai ser frutífero. E precisamos ser frutíferos. Amém. Propósito. Propósito tem a ver com coração. Propósito tem a ver com o coração, com a alma. Propósito tem a ver com cultura. Qual é a nossa cultura? A do reino. Nós fazemos parte de um reino. E tem uma cultura nesse reino. Essa semana, eu estava até falando com o pastor Alexandre, essa semana a menina me ligou pedindo umas fotos da África, que nós fomos em 2018, e eu não tinha no meu celular, e eu fui levado a chegar à noite em casa e abri o computador e fui olhar as fotos. E aquilo mexeu comigo, irmãos, porque aquilo começou a reacender algo que estava parado, estava adormecido. E eu fui mexer naquilo e eu fui separando algumas para me mandar para ela, mas aquilo começou a mexer comigo. E a nossa vida tem que estar envolvida com um propósito. O nosso coração tem que estar envolvido. A nossa alma tem que estar envolvida. Quando o nosso coração e a nossa alma estão envolvidas, não há peso. Você não está fazendo porque alguém está pedindo para você fazer. Você não está fazendo porque alguém está fazendo e você quer copiar, fazer. Não, não, não. O seu coração, a sua alma tem que estar envolvida. Em 2018 eu saí daquela nação e falando, eu quero voltar aqui com equipamento, eu quero voltar com marceneiro, eu quero voltar com alguém para construir umas carteiras. E a primeira foto que eu vi, irmãos, foi dos meninos sentados na escola, numa sala, na escola, sentados na sala, no chão, com o caderno e o livro no chão, porque não tem carteira lá, em algumas escolas, algumas salas. Mas aquilo mexeu comigo. Aquilo reacendeu algo que estava no meu coração, e o meu coração precisa estar envolvido. O seu coração precisa estar envolvido. O propósito de você estar numa igreja local não é o seu dízimo, não é as suas ofertas, mas é o propósito, é o seu coração estar envolvido, a sua alma está envolvida na igreja local, com vidas, com a vontade de Deus.
A questão é que às vezes, e quando eu estou falando a questão é que às vezes até eu estou envolvido nisso. Às vezes nós estamos buscando mais a nossa vida do que como a palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas eu vos acrescento. Por quê? Porque o cotidiano do dia a dia vai nos tirando do propósito. Por isso que se o nosso coração e a nossa alma estiver envolvidos, irmãos, nós vamos ser mais intensos no propósito do qual Deus nos chamou. Eu não sou uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum. E sabe, o que nos torna a não ser uma pessoa comum não é o chamado ministerial. Não é o chamado ministerial que nos torna diferente, nos torna a não ser uma pessoa comum. Calma aí, deixa eu beber água que está... Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Como você é uma pessoa comum? Você tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitando dentro de você. Como você é uma pessoa comum? Você tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Como a sua vida não pode afetar outras vidas? O propósito provoca pertencimento, irmãos. O propósito provoca pertencimento. Eu pertenço a essa causa, eu pertenço a isso. O que é propósito? O propósito é a razão de existir. É aquilo que nos incentiva a levar a vida do modo como nós vivemos. Uma vida sem propósito não tem sentido. Vou te dar uma. Abra comigo em Atos. Atos 9. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Só me achar aqui. Nove 15. Aleluia. O sentido da vida, irmãos, tem um propósito. Sabe, às vezes eu fico vendo as pessoas saindo de um lugar para o outro. E às vezes elas saem como aventureiras. Mas sabe, irmãos, quando você sai com a consciência envolvido, pertencente com um propósito, você vai entendendo qual é o tempo, discernindo o tempo e o modo, para onde você está indo e qual o propósito de Deus está te levando. E sabe que não é pecado você escolher ir para o lugar, porque tem gente que parece que levita, né? Só vou se Deus mandar. Não, irmãos, você pode desejar ir para tal lugar. Você pode desejar. O ruim é chegar no lugar e não perguntar a Deus. E aí, pai, e agora? O que fazer? Porque eu descobri ao longo desse tempo todo, irmãos, Deus não quer que a gente erre, mas Deus também recalcula as rotas. Deus recalcula rotas. Deus recalcula rotas por amor a nós. Deus é imutável, Deus não muda, mas por amor a mim e a você, Deus recalcula rotas. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Atos 9. Vamos falar um pouco de Paulo, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Mas de repente Atos 9:15 fala: mas o Senhor lhe disse. Eu vou ler a partir do 10. Bota aí, Bela, a partir do 10. Vou ler aqui na NVI, que a Bela botou na NVI. Aleluia. Deus é bom.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá. Estou em NVI? Estou. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Você compreende qual era? Aí aqui já não é só um propósito, aqui era uma missão que Deus estava dando a Ananias. E não era uma missão fácil, irmãos. Era uma missão exatamente para ir, impor e orar pelo homem que perseguia a igreja. Você lembra o que a Bíblia nos ensina? A orar pelos nossos inimigos. Aqui a missão era Ananias ir até o homem o qual perseguia a igreja. Sabe, irmãos, a gente não pode olhar para as pessoas e olhar somente o que elas fazem ou fizeram, mas nós temos que olhar com o olhar de Deus, vendo a proporção do futuro do que aquela pessoa pode ser na mão de Deus. Esse não é um propósito individual de Deus para mim e para a sua vida, esse é um propósito universal, é para todo o corpo, não é somente o pastor, ou o evangelista, ou o profeta, ou o mestre que tem que olhar para as pessoas com esse olhar, mas é todo o corpo, somos todos nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de... Qual era o propósito individual de Paulo, irmãos? Paulo foi escolhido para levar a palavra aos gentios, aos seus reis e ao povo de Israel. Paulo foi separado para levar a palavra aos gentios. Quem levava a palavra aos judeus? Os discípulos. Mas Paulo foi chamado para levar a palavra aos gentios. Paulo tinha um propósito que Deus tinha determinado para ele, universal, no corpo de Cristo, porque ele fazia parte do corpo, mas o propósito individual de Paulo era levar a palavra aos gentios. Paulo se deu tanto a esse propósito, o qual naufrágio, o qual açoites, o qual pancada, o qual tudo, meu irmão, nunca parou ele de continuar a seguir o propósito o qual Deus tinha dado ao coração dele. É por isso que eu falo desse pertencimento, é por isso que eu falo do envolvimento do seu coração e do meu coração. O que era uma chibatada no propósito? Sabe, irmãos, tem pessoas esperando dinheiro chegar para cumprir o propósito. Deixa eu te falar, o dinheiro só financia o propósito, mas quem faz a coisa acontecer é o propósito. É o propósito que faz a coisa acontecer, é o propósito que traz o dinheiro, não é o dinheiro que traz o propósito. Uma igreja local precisa do dízimo e da oferta, mas deixa eu te falar, é melhor você estar envolvido no propósito do que o seu dízimo e a sua oferta. Do que o meu dízimo e a minha oferta. Porque se o propósito estiver arraigado no nosso coração, se o nosso coração estiver envolvido, meu irmão, com o propósito qual Deus nos colocou numa igreja local, irmãos, as coisas vão acontecer diferente, na minha e na sua vida. Por quê? Porque aí nós estamos como corpo. E eu, como membro de um corpo, eu não quero ver nenhum membro meu ser afetado. Aleluia. O propósito tem que ser maior na minha e na sua vida. Sabe, quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu achava interessante porque eu via pessoas
glorificando a Deus e agradecendo a Deus, porque tinha o privilégio de limpar os banheiros da igreja. Eu via pessoas, irmãos, que falavam que tinham o privilégio de passar e ver. Alguns irmãos desavisados ou mal educados, sempre existiu, irmãos, e sempre vai existir. Jogava embrulhozinho de balinha no chão. Mas eu via pessoas falando que tinham o privilégio, irmãos, de pegar aquilo ali e colocar no determinado lugar, no lugar certo. Sentimento de pertencimento, do propósito, no corpo. Parece ser simples, mas eu vi os corações envolvidos, eu vi os corações, e deixa eu te falar, sem interesse nenhum, era só o privilégio de estar fazendo parte daquele propósito. E nós temos que cuidar disso, para isso não passar despercebido, e isso se tornar comum na nossa vida. Sabe, eu via, irmãos, e eu tenho ousadia, e eu tenho moral para falar isso. Eu via pessoas pregar a palavra de tal forma simples, mas com o objetivo de alcançar vidas, e não de ser soberbo, de mostrar conhecimento. Vidas, o propósito é vidas. O propósito é compartilhar aquilo que aconteceu na minha vida através do Evangelho, compartilhar com os necessitados, com os oprimidos. Este é o propósito. E este propósito tem que arder no meu e no seu coração. Com o propósito, irmão, de você estar no Canadá, tem um propósito. Você não é comum lá. A sua família não é comum lá. Amém. Oh, aleluia. Precisamos afetar vidas. Está aí todo mundo desesperado, todo mundo orando por paz em Israel, paz não sei aonde, paz não sei aonde. Precisa acontecer algo para pedir paz, irmãos. Por quê? Porque não estamos envolvidos no propósito. Porque quando estamos envolvidos no propósito, irmãos, isso já faz parte da nossa vida. Aleluia. Paz em Israel, em Ucrânia não precisa mais de paz. Precisa, irmãos. Amém, amém. Na Rússia precisa de paz. Lá na face de Gaza, lá, mas são terroristas, mas mataram crianças. Não interessa, meu irmão. Se Deus pensasse assim de mim, eu não estaria aqui hoje. Se a misericórdia, se o amor dele não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui hoje. Ah, mas eles são loucos. Quem disse que eu não era louco também? O propósito são vidas. Final dos tempos, agora no século, é o cansaço. Estou cansado. Estou fadigado. Sabe, irmãos, mas deixa eu te falar, quando o nosso coração estiver envolvido com um propósito, você vai ver que não há cansaço. Não estou falando para você também ser um ativista não, viu? Descansar é bom e é ordem de Deus, viu? Deus descansou. Me entenda, porque às vezes a gente vai falar algumas palavras na administração e as pessoas vão entendendo, mas, ei, descansar é de Deus, viu? Precisamos botar um equilíbrio nisso aí. O propósito. Aleluia. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente está envolvido, que a gente nem sabe se a gente faz parte daquele propósito. Mas deixa eu te falar, quanto mais a gente se relacionar com o Senhor, quanto mais a gente fazer parte, quanto mais a gente se envolver com a igreja local, quanto mais a gente ter o pertencimento da igreja local, daquilo que a igreja local está proporcionando para o povo aqui da redondeza, dessa cidade, dessa localidade. Quanto mais a gente se envolver com a palavra, a gente vai se encaixando com o propósito qual Deus tem colocado na igreja local. Paulo tinha um propósito universal no corpo, mas Paulo tinha um propósito individual, que era ir e pregar o evangelho aos gentios. Aleluia. Vá comigo em Josué, eu gosto muito disso. Gosto desse texto. Eu tenho que ir até ele. Josué. Deus é bom. Aleluia. Você não é um crente de carteirinha. Você está numa igreja local porque há um propósito a qual você deve cumprir, universal, no corpo, mas tem um propósito individual.
E deixa eu te falar, irmãos, só para a gente botar um pingo no i, ponto. O teu propósito individual não anula o teu propósito universal. O teu propósito individual não anda sozinho, você precisa do corpo. Não, eu não preciso da igreja local, eu não preciso. Não, eu tenho um propósito que Deus colocou individualmente. Eu vou sair aí evangelizando. Ei, cuidado, viu? Na chuva, sem guarda-chuva, você se molha. Não anula. Ah, mas é porque eu estou meio parado no meu propósito individual. Ei, uma coisa não anula a outra e uma coisa não atrapalha a outra. Na verdade, uma coisa coopera com a outra. Aleluia. Deus é bom. Josué 1. Vamos lá. Josué 1, partido 1. Bela, bota aí na revista atualizada. Almeida. Aleluia. Deus é bom. Todos abriram? Olha que interessante, irmãos. Josué 1 fala bem assim, olha, sucedeu depois da morte de quem? De Moisés. É tão interessante que qual era o propósito individual de Moisés? Libertar o povo da escravidão do Egito. O propósito de Moisés, propósito individual, qual Deus chamou Moisés, foi esse. Mas é interessante que a Bíblia aqui está falando que quando Moisés morreu, o que aconteceu? Deus levantou quem? Josué. O propósito mudou? O propósito não mudou. E é tão interessante, eu estava até conversando com o pastor Alexandre ontem, e com o irmão Renato, e falando, é tão interessante, irmãos, que você vai olhando, quando você vai ler lá Êxodo, e você vai lá para Êxodo 3, Êxodo 2, Êxodo 3, falando de Moisés, e aí Moisés, a mãe de Moisés teve Moisés, e botou ele no cesto, e betumou, e botou ele no rio, e foi descendo o cesto, e a irmã de Moisés foi seguindo, e a filha de Faraó tomando banho, viu o cesto, e a menina gritou, ei, eu tenho, é dos hebreus, eu tenho um hebreia que pode amamentar ele. E de repente, a filha de Faraó pagou para a mãe de Moisés cuidar do próprio filho. Te mete com Deus. Mas está tão difícil, pastor, minha vida o senhor não sabe. Se Deus é poderoso, irmãos, para fazer a filha de Faraó pagar para a mãe de próprio Moisés cuidar dele, o que Deus não pode fazer por mim e por você? Pois leva para amamentar, vai tomar leite da mãe e a mãe ainda vai receber dinheiro para amamentar o filho que é dela. Aleluia. O que para Deus é impossível, irmãos. A questão é exatamente essa, irmãos. É porque às vezes a gente está querendo ser teimoso com Deus e está querendo tirar o pé debaixo do guarda-chuva. A gente está querendo sair da proteção do propósito de Deus. O propósito nos guarda, o propósito nos protege, o propósito garante a vitória, o propósito nos leva ao lugar final, irmãos. O propósito é para quem persevera, o propósito é para quem tem esperança, o propósito é para quem se alimenta da verdade. Só vai ver o final do propósito quem persevera, quem se alimenta da verdade. A igreja precisa se fortalecer naquilo que a palavra diz ao nosso respeito, ao propósito qual ele determinou para cada um. Aleluia. Deus é bom. Amém. Cumpre, irmãos. Sabe, irmãos, eu tenho força para fazer um bocado de coisa, mas, irmãos, pensa numa coisa leve, é eu chegar no morador de rua. Pensa numa coisa leve, irmãos, é eu visitar esse pessoal que mora na rua, eu ir numa casa de recuperação. Isso é leve para mim, eu faço com prazer, irmãos. Eu faço com prazer. Tem algo que você precisa fazer com prazer. Às vezes você não tem prazer de visitar um morador deste de rua, ir numa casa de recuperação, mas tem um propósito no seu coração, o qual você precisa envolver-se com ele. Não queira viver o propósito meu. Eu não posso querer viver o propósito seu. Eu estou falando de propósito individual.
Vamos lá, deixa eu terminar de ler. Eu me empolgo. Aleluia. Aleluia. Todo mundo está voltando os olhos agora para essas guerras. Tudo bem, precisamos orar mesmo, interceder, pedir a intervenção do Senhor, que o Espírito Santo haja nesses reis, nos governantes. Precisamos, mas não podemos tirar os olhos da nossa nação. Não podemos tirar os olhos do nosso povo. Não podemos tirar os olhos daquele povo que Deus confiou a nós. Tem muita gente passando mazelas do nosso lado, e nós precisamos reacender aquilo que está no nosso coração, porque nós precisamos impactar essas vidas próximas de nós. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O propósito deve ser encarado como um legado que você deseja deixar no mundo e na vida das pessoas à sua volta. Você precisa encontrar sentido naquilo que faz e não fazer apenas o que disseram que é preciso. Propósito é consequência de autoconhecimento. Não sei para onde vou, não sei quem sou, não sei quem Deus é, não sei onde eu estou. Eu só sei o seguinte: eu aceitei Jesus e eu vou para o céu, e vivendo uma vida miserável, sem sentido e sem propósito nessa terra. Não, irmãos, está errado. Precisamos dar sentido à nossa vida. Ele não nos chamou, irmão. Irmão, você imagina Jesus ir na cruz, morrendo no nosso lugar, para nos redimir do pecado, para nos dar a vida. Você acha que a vontade dele era nos deixar aqui vivendo de qualquer jeito? Tem um propósito, irmãos. Ele nos deu autoridade. Eu acho muito poderoso quando a Bíblia diz que ele nos chamou para desfazer as obras de Satanás. Irmãos, isso quer dizer para mim, quer dizer para você que Satanás é café pequeno a gente com Deus. Porque, irmãos, se você acha que Deus é irresponsável de me chamar você para desfazer a obra de Satanás, se a gente não tivesse o poder, se a gente não tivesse a autoridade, se a gente não tivesse as ferramentas. Aleluia. Vamos lá em Moisés. Quero chegar até Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vula tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, pois tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Calma. Moisés tinha um propósito individual, que era levar o povo, libertar o povo do Egito. Mas para chegar até a terra prometida, irmãos, Moisés partiu, e eu não vou entrar nesse detalhe. Mas Deus chama Josué para continuar a caminhada, o propósito não para. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Que o nosso propósito individual vai acontecer. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer no seu lugar. Mas não é por isso, irmãos, que nós vamos baixar a guarda, deixa que o outro faz. Deixa que o outro faz, eu não quero passar por isso. Eu decido viver aquela vida leve, como se o evangelho fosse peso. E é tão interessante que no propósito ele não muda. Olha só o que ele fala: cuidado para fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Irmãos, deixa eu lhe falar algo aqui bem interessante. O propósito que Deus nos chamou é o propósito. Quem é que deu o propósito? Deus. A instrução eu tenho que buscar da onde? Do Senhor, na sua palavra. Pai, o que é que o Senhor quer? Eu tenho, por envolvimento na palavra, eu tenho a convicção daquilo que Deus quer, o propósito, tenho, mas eu não tenho todas as respostas. Eu preciso a cada dia buscar nele. Eu não posso decidir, ou eu não posso fazer a estratégia que eu quero para cumprir o propósito. Não, a minha vida pertence a ele. Ele não nos trata como um robô, mas deixa eu te falar, irmãos, é privilégio fazer parte desse propósito. Amém. Oh, aleluia, obrigado. Aí no 8, não cesse de falar deste livro da lei. Antes de quê, irmãos? Antes de falar. Então, antes de falar, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem. Às vezes a gente está querendo que o nosso caminho seja próspero e bem sucedido com as nossas próprias forças. Não é. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. A nossa vida é para ser leve, irmãos. A nossa vida é para ser tranquila, em paz. A nossa vida é para ter ausência de circunstâncias? Não, circunstância vai vir. Mas coloca um cheio da palavra e um sem a palavra, um com aliança, outro sem aliança, bota o mesmo problema por dois resolver, você vai ver o resultado. Veja o resultado de quem tem a palavra, de quem é cheio do Espírito Santo, de quem se enche da palavra. Veja o resultado. Bota um medroso dentro do avião e bota um convicto em Deus dentro do avião, numa turbulência, numa ventania. Veja qual é a ação de cada um, irmãos. Veja como eu e você estamos se comportando diante da circunstância, da situação. Aí nós vamos saber se estamos cheios ou vazios. E a palavra não é para nos condenar, é porque a Bíblia diz: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Amém. Não, pastor, não tenho medo de nada, eu só tenho medo de turbulência. Tá bom de... E vai chegando umas verdades. A Imna estava até falando ontem para o primo dela. A gente viajava, pegava umas turbulências, lá no Piauí, viu, Érica? Pegamos um tal de um arremeter lá no Piauí, que, meu Deus do céu. E aí apertava minhas pernas e tal, até o dia que chegou uma verdade para ela. Os meninos lá da igreja de Taguatinga, 2 pilotos, chegaram para ela e falaram: olha, turbulência não derruba avião. Pronto. Parou ainda de apertar minhas pernas quando tinha turbulência nas viagens nossas e tudo. Chegou o conhecimento. Então, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Está alguma área sua com alguma necessidade, com algum medo, com alguma coisa, precisa produzir, bote palavra para dentro, coloque a verdade para dentro. Vai gerando convicção, o seu coração vai se envolvendo com propósito. A questão é que a gente quer o nosso caminho próspero e a gente quer ser bem sucedido, mas a gente esquece de fazer primeiro. Antes, medita nela dia e noite. Antes de falar dela, medita nela dia e noite. Ei, tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aleluia. Aleluia. Quando você está no propósito, irmão, você não está olhando para a vida dos outros. Pastor, por que você está falando isso? Essa semana eu conversando com os conhecidos, e eu falei: rapaz, eu bato no peito mesmo com orgulho, irmão. E falo mesmo. Por quê? Porque eu também já fui ativista no trabalho, e corria, e trabalhava, e isso, carro zero, casa. É lícito, irmão, você trabalha para isso, você pode comprar, trabalhe e compre. Só que o meu tempo... Hoje não, irmãos, hoje eu bato no peito de alguns que trabalham muito e falo: ei, rapaz, não troco minha vida pela sua. Não troco minha vida pela sua, porque foi uma decisão minha, da minha esposa, da minha família. Ei, vida simples, mas uma vida de qualidade. E eu comecei a botar, irmão, na balança. Para mim ter uma casa boa, eu preciso trabalhar mais. Para mim ter isso, eu preciso trabalhar mais. Para mim trocar de carro todo ano, eu preciso trabalhar mais. E sabe, irmãos, tempo vale muito.
E tudo isso me requeria tempo, mais tempo trabalhando, e não desfrutava do que eu estava conquistando. Pastor, você está falando para a gente não trabalhar? Trabalho. Pergunte a Deus se você está trabalhando demais, se você precisa disso ou daquilo. E quando a gente vai ver, irmãos, e é interessante porque ontem eu conversando com um homem sábio, um homem maduro, e ele falou que às vezes as pessoas olham para ele falando essas coisas, e aí eu me incluí nisso, e eu falei, rapaz, ainda bem que você me trouxe essa palavra para trazer alívio ao meu coração. Ele falou, às vezes as pessoas estão achando que a gente está sendo preguiçoso, mas não, é maturidade chegando na nossa vida. É maturidade. Sabe, irmãos, quantas pessoas aí já na idade de aposentar, não quer se aposentar de jeito nenhum, porque não tem sentido na vida, é só trabalho, porque se aposentar, o salário vai diminuir, e aí vai faltar para eles, e não tem um propósito, não tem um sentido da vida. Conselho para os aposentados, se você não tiver nada para fazer, irmão, pegue seu salário e vai viajar. Vá conhecer vidas, vá para uma beira de praia, de repente Deus te usa lá para falar do amor dele para uma pessoa. Vá para a roça, vá para o mato, vá para a beira de rio, vá para onde você quiser ir, mas vá. Lembrei de algo agora, eu preciso compartilhar isso. Não se sinta a única Coca-Cola do deserto não, viu? Cheguei um dia na fazenda do pai da Imna, da Isva, eu, a Imna e um casal, e de repente meu sogro falou, vamos visitar um fazendeiro ali, eles estão precisando ouvir a palavra e tal, e um casalzinho bonitinho, já crente, de idosos, e nós chegamos lá, irmãos, sentamos, e eu vou te falar, irmãos, escutando a história daquele homem, a gente não falou nada de Jesus, ele que falou a história dele, de intimidade, de vida dele com Deus, irmãos, mexeu, impactou a gente. Daqui a pouco eu olhei para o pastor do lado, estava chorando. A gente calado, 1 hora e pouco a gente calado, só ouvindo, irmãos. De um homem numa roça, aonde tem poucos recursos, onde não tem nada. Mas, irmãos, a excelência, a plenitude dele falando de Deus, do que Deus é, irmãos. Eu fiquei com vergonha. Eu com disponibilidade de ir no aeroporto pegar um avião, eu fiquei com vergonha, eu com disponibilidade de pegar o carro na minha casa e ir para qualquer lugar que eu quiser ir, eu com disponibilidade, irmãos, de ir para um mercado e comprar o que eu quisesse comer, irmãos, e aquele homem num lugar limitado, irmãos, falando do poder de Deus. Quando você está envolvido no propósito, irmãos, independente de como você está vivendo, Deus é o seu redentor, Deus é o seu baluarte. Deus é a razão da exaltação. Fiquei com vergonha, Érica. Fiquei com vergonha daquele homem falando do amor de Deus. O quanto ele amava Deus, o quanto Jesus era importante, o quanto Jesus tinha feito da vida dele. E saímos todo pomposos da casa do meu sogro, lá da fazenda, achando que a gente ia falar do verbo, achando que a gente ia falar de Cristo, achando que a gente ia dar umas 4 matérias do Rema. Levamos a lapada do que é amar a Deus, do que é ter uma vida com Deus. Não tem ponte para passar. Passava com carro por dentro do rio. Quando o rio enchia, tinha que passar nadando. Mas povo sem recurso, levantou ele e a família dele, construíram uma ponte. Qual é a ponte que eu e você estamos precisando construir? A acomodação tem nos tomado nesses últimos tempos, irmãos. Um homem sem recurso, sem ferramenta, construiu uma ponte, a ponte lá corre mais linda. Eu lembro quando a gente ia lá, namorava ainda, não sei se namorava, recém-casado com a Imna, e realmente a esposa dele fazia uma horta na beira do rio, não tinha ponte. Mas hoje tem ponte lá, irmãos. E ele falando do amor de Deus. Dê sentido à sua vida. Dê sentido à sua vida. A sua vida não pode parar, porque é um propósito de Deus. Você não é uma pessoa comum. Você foi chamado para afetar vidas, para transformar vidas, transformar lugar e nações.
Aleluia. Não, mas eu não tenho o chamado nos 5 dons ministeriais. Não, não, não. O mais precioso você tem, que é ser chamado de filho de Deus. O mais precioso você já tem, que é o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. O mais precioso você já é, você é membro do corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Em Efésios ele fala que Ele deu à igreja. O poder, a autoridade Ele deu à igreja. Aleluia. Aleluia. Não é errado, irmãos. Não é errado. O seu coração planejar, desejar. E é interessante porque você vai se envolvendo. Você vai se envolvendo. E aí você, como um filho de Deus, você vai colocando diante do Senhor. E o nosso coração chega mesmo à vontade. Tem coisas que vêm do Senhor, mas tem coisas que é sua e minha, é lícito. É lícito. Não se condene por isso não, rapaz. Eu estou com vontade de comprar um carro novo. Não é pecado não, irmãos, vontade. Não é, eu quero mudar de Brasília. Eu estou a fim de ir para algum lugar diferente. Não é pecado não. Às vezes as pessoas te condenam, mas sabe, irmãos, você tem que entender qual é o propósito de Deus. O seu coração tem que estar envolvido no propósito de Deus. E não interessa o que as pessoas falam. Principalmente se for aquilo que as pessoas falam somente querendo se intrometer na sua vida. Se não for para ajudar, delete. Por quê? Você também não pode desconsiderar o que as pessoas falam. Mas se for só para se intrometer na sua vida, não é para ajudar, delete. Sabe quando começou a pandemia e de repente eu mudei para Pirinópolis com a Imna, as pessoas acham que foi de repente. Os irresponsáveis saíram e foram para Pirinópolis. Não, irmãos. A gente já vinha com desejo. E a gente já vinha conversando como casal. E falando, olha, vamos simplificar a vida. Vamos dar qualidade. Vamos isso, vamos aquilo. Quando de repente... Aí sim, aí o de repente foi... A Imna chegou e eu falei, Imna, pandemia, isso, aquilo. A Imna, eu vou entrar de férias em julho. Vamos alugar uma casa lá 1 mês e vamos ver como é que é. Esse 1 mês ficou 1 ano e pouco. Quase 2 anos. Não fico com inveja não, mas foi um dos melhores tempos, foi um tempo necessário para mim e para a minha família naquele lugar. Foi um tempo necessário. Viemos de lá, fomos para Fortaleza, ficamos 1 ano. Está igual o peregrino, vai cuidar da sua vida. Porque, irmãos, nem eu entendi. Para mim ir para Fortaleza, eu não tinha uma palavra, sim, amém de Deus, vá para Fortaleza. Mas para mim voltar de Fortaleza, eu tive uma palavra, irmãos. Eu tive um fervor no meu coração, volte. E eu voltei, irmãos. E estou feliz. Amém, glória a Deus. E vou lhe falar, eu tenho mais experiência de que muitos que teve vontade de fazer isso e não fizeram. Por quê? Precisamos, irmãos, entender, discernir o tempo e o modo, discernir as estações. Por quê? Porque quando a gente se envolve com Deus, irmãos, não é pesado, irmãos. Deus não está com o martelo do Thor para atacar na sua cabeça se você errar, irmãos. Deus recalcula rotas. O que eu e você não podemos fazer é sair da presença dEle. O que eu e você não podemos fazer é abandonar a sua palavra. O que eu e você não podemos fazer é esfriar o nosso coração e não ter temor a Ele. Amém. Ah, não, vou trocar de emprego, não deu certo, e errei. Deus recalcula rotas. Eu não estou dando legalidade para mim e para você errar não, irmãos. Eu só estou te falando que Deus não é carrasco. Porque deixa eu te falar, Deus não colocou peso nem em mim nem em você. O propósito de Deus na minha e na sua vida não é pesado, irmãos. Tem pessoas fugindo de propósito individual porque foram machucados. Porque foram machucados em igreja. Deixa eu te falar, Deus não tem nada a ver com pessoas que te machucou. Ah, mas são filhos deles. Quem é que nunca errou aqui? Atira a primeira pedra. Quem nunca errou aqui, atira a primeira pedra. Estamos tratando com pessoas.
Eita, o pastor Rogério é um homem de Deus. Sou? Piso no meu calo. E eu sou um homem de Deus, mas não ando levitando. Tem hora, irmãos, que tem que ter moderação, tem que ter domínio próprio. E tem hora, irmãos, que não tem. Ai, está condenado. Está não, se arrepende. Amém. Amém. Aleluia. É porque as pessoas pregam o evangelho, irmãos, e deixa eu lhe falar, o que eu estou pregando hoje, eu não estou dando legalidade nem para mim, nem para você andar de qualquer jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Se você está com uma dificuldade no seu comportamento, se lave na palavra. Amém. Se limpe na palavra. Mas o que eu estou falando, irmãos, que não existe levitando. Não existe. Pastor, isso dá direito eu ser bruto com minha esposa? Não, dá não. Dá direito eu gritar com minha esposa? Dá não. Se você gritar, você está errado. Você, mulher, se gritar com ele também está errada. Está errado. Se arrependa. Senhor, me perdoa. Meu amor, me perdoe. Às vezes dá até menino nisso. Depois do perdão. A vida tem que ser leve, irmãos. A vida tem que ser leve. A vida tem que ser boa. Tem que desfrutar da vida. Desfrutar da vida. Aleluia. Deus é bom. Ô irmãos, é tanto poder, é tanta disponibilidade do Senhor para manifestar a glória dele através da minha e da sua vida. É tanta vontade de Deus envolvida para alcançar o necessitado, para alcançar o oprimido, irmãos. Que essa vontade de Deus seja a revelação no nosso coração, irmãos. Que caia no bom solo do nosso coração, que nós possamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, sabe, irmãos? Dessa disposição. Aleluia. Uma igreja local não precisa somente, porque quando eu falo isso, irmãos, o aluguel dessa igreja é pago com o meu e o seu dízimo, o meu e sua oferta. Mas eu vou lhe falar, se todo mundo estiver aqui, dando dízimo e ofertas generosas, e se o nosso coração não estiver envolvido no propósito local dessa igreja, o qual Deus confiou a essa igreja, nós não vamos sair do lugar, nem na nossa vida e nem na vida como corpo. Nós precisamos estar envolvido, o nosso coração, a nossa alma tem que estar envolvido. Aleluia. Provérbios 16. Bota aí, Bela, na NVI, por favor. 16:9. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Pode deixar lá, Bela. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Nada de errado com isso. Vai planejando, irmãos. Mas quando você vai se envolvendo com Deus, aí você vai vendo que quem dirige os seus passos é o Senhor. Paulo teve vontade de ir no lugar, mas o Espírito Santo não deixou. Vontade pode ter, irmãos. Não estou falando para você não ter vontade. Mas, pai, é para mim fazer isso mesmo? É para eu ir nesse lugar mesmo? Quem é casado e tem uma família é mais sério quando a gente toma algumas decisões, porque a gente não coloca em risco só a nossa vida, coloca a vida da família toda, da esposa e dos filhos. Então é muito sério, irmãos. A gente como homem, como sacerdote do nosso lar, nós precisamos ter uma vida envolvida com a palavra, em oração. Isso não tira o direito das mulheres também se envolver, mas a gente precisa estar bem atento, irmãos, porque eu vou falar algo para você.
Se você não estiver atento à direção do Senhor, você coloca a sua família, você coloca a sua vida em risco. É tão interessante que quando ardeu isso no meu coração de vir embora de Fortaleza, eu falei para a Imna, a Imna ficou, licença da palavra, mas foi essa mesmo, ela ficou perturbada. Perturbada no sentido, ficou, não, tu é doido, tu é isso, tu é aquilo, e ficou, eu falei, vai orar. Ela, Rogério, e todo dia eu chegava, está pronto para ir embora? Irmão, foi 15 dias, parecendo aquele badalo do sino, bang, 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 está pronto para ir embora? Está pronta, porque a convicção, Imna, eu preciso de resolver, de devolver o apartamento tal dia, bang, bang, irmãos, e eu falei, mas se você falar, não vamos, nós não vamos. E ela foi, deu uma esticada nela, e ela, porque é uma mudança, irmãos. Imagina, ela não casou com cigano, não é cigana. Passa 2 anos, quase 2 anos em Pirinópolis, volta, fica 3 meses aqui na igreja do Guará, vai para Fortaleza, chega em Fortaleza, papai, praia, água de coco, tapioca com coco, queijo, vida boa, calor nem tanto, vida maravilhosa, e de repente, quando está desfrutando, o marido fala, vamos embora. Aleluia. Eu não casei para tomar decisão sozinho. Ela não casou para tomar as decisões sozinho. E tem mais, tem 2 meninos que ainda é aí, vocês estão prontos e tal, a gente não tem raiz aqui não. A gente tem uns amigos aqui que nós fizemos, mas para onde vocês forem, estamos juntos. É leve, irmãos. É leve. Às vezes quem complica é a gente. Aleluia. Aleluia. Efésios 2. Estou quase encerrando. É porque eu sei que tem algo que está... Eu sei porque sei que tem algo que está sendo plantado no seu coração. Efésios 2, 3 e 4, NVI, Bela, por favor. Efésios 2, 3 e 4. Aleluia, Deus é bom. Enquanto ela abre ali, deixa eu te dar algo aqui bem interessante. Fomos para a África. Eu fui cuspindo fogo. Falei, chegar lá, eu vou puxar a espada do Jiraya. Vamos ver o que é o poder de Deus. Fui com sede do evangelho, vendo aquela coisa na África, e não é só miséria não, viu, irmão? Você vê muita riqueza também. Fui no hospital orar pelo irmão, no outro dia o irmão morreu, glória a Deus, aleluia. Irmão, é evangelho. O pessoal ficou assim, e tal, como se a minha oração fosse... Mas Deus conhece o coração, Deus sabe o que fez, saí de lá satisfeito. No outro dia que a notícia, o irmão morreu, eu satisfeito, o pessoal ficou meio assim, por quê, irmãos? Porque o sobrenatural lá, para eles é natural, feiticeiro lá levita, feiticeiro lá vira pássaro, lá essas coisas, o natural. Então, você chegar lá, um evangelhozinho ralo, essas coisas, mas deixa eu te falar algo, irmãos, eu entrei com 3 mulheres dentro de um presídio de 3.400 detentos, só a nata, tudo aberto, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 celas, né, Imna, que estava fechado, que eram os mais perigosos, e os mais perigosos eram aquelas coisas absurdas, porque os que estavam soltos num pátio com a gente, não era legal não, sabe, irmãos, e eu com 3 mulheres, entramos naquele lugar que não podia entrar, entramos, sabe, irmãos, mas às vezes a gente está querendo cuspir fogo, igual o dragão, o poder, mas sabe, irmãos, quando você entra num lugar que não pode entrar, aí você para e começa a pensar e fala, Senhor,
E aquele rebuliço para entrar, e de repente as portas da penitenciária se abrem e entra um homem e 3 mulheres para falar do amor de Deus, no meio de 3.400 detentos. E aí você chega naquele lugar, e aí, irmãos, quando você vê aquele povo, e aí você começa a falar do evangelho, você começa a falar da palavra, e você vai vendo a situação daquele povo. Eu vou te falar, irmãos, eu não preciso ver um feiticeiro levitar, e eu não preciso ver um homem de Deus voar de jeito nenhum para me crer no poder de Deus. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Entramos no segundo dia lá, e o homem abriu as portas, falou que a gente podia voltar a hora que quisesse. E no segundo dia nós fomos ministrar, e de repente homens que tinham Jesus, mas não tinham conhecimento do batismo no Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, e muçulmanos se convertendo ao Senhor, aceitando Jesus. E quando entramos na sala, os muçulmanos foram os primeiros, não é assim não sei o que, foram os primeiros a se converter e aceitar Jesus. E você vê no próprio poder de Deus em manifestação, e o desejo do pastor lá de Moçambique era abrir um centro de cura lá, porque tinha muito tuberculoso dentro da penitenciária. E viemos embora, irmãos. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Mas quando eu saí daqui, irmãos, eu ouvi algo do pastor Joselito, que aquilo mexeu comigo. Rogério, tem uma unção na sua vida, na vida da Imna, que destrava, que chega em uma nação e destrava coisas. E ele falou para mim, olha, eu experimentei isso lá no Canadá. Quando eu fui para o Canadá, lá no pastor Josafá e na Bianca, eu experimentei isso. Coisas sendo destravadas pela unção que eu carrego, e porque eu estive naquele lugar. E eu lembro, irmãos, quando eu saí daqui, o pastor Joselito me falou isso. E eu fui, e foi boa a viagem e tudo. Mas, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não fiquei esperando o final do resultado. Eu vi coisas lá, aconteceu coisas. Mas deixa eu falar, irmãos, depois eu me alegrei também, porque eu comecei a ver coisas que nós levamos para lá, pelo que a gente carrega de Deus, que foram destravados. Isso é só na minha vida, na vida da Imna? Não, nós carregamos o poder de Deus. Tem vidas que só você, por estar perto delas, só você vai afetar a vida delas. Aonde tem vidas que eu não tenho acesso, mas você tem, você vai afetar essas vidas. É isso que eu quero que você tenha essa consciência hoje. Que você saia daqui com essa consciência hoje, que você não é uma pessoa comum, que aonde você estiver, você vai afetar vidas. Agora, precisamos estar cheios da palavra, precisamos estar convictos do propósito ao qual o Senhor nos chamou, precisamos estar cheios de Deus, precisamos estar cheios do amor dEle, precisamos estar envolvidos com o seu Espírito, porque em vez da gente afetar as vidas para o bem, a gente acaba afetando para o mal. Porque falando coisas erradas, coisas que a palavra não fala. Não, temos que falar o que a palavra fala. Amém. Temos que viver como a palavra diz que temos que viver. Amém. Não podemos viver de qualquer jeito. Há um propósito. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar sentado. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, por favor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos. Cada dia o teu propósito, a tua verdade, a tua vontade sendo colocado, sendo convicto no coração deles, a cada dia eles se envolvendo com aquilo que o Senhor tem proposto para a vida deles, como indivíduos, como corpo, como igreja. Como igreja. Obrigado, Pai. Eu creio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não parou, viu, Érica? Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Há um propósito, Érica. Há um propósito, Érica. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabaruca, brusmui, kibaso, brosombore. Chumdurulo, brusi, mimimi, não tenha medo de avançar, Érica. Cheboroco, brusamai, chombrosamar. Parece que tudo parou, né, Érica? Parece que foi abandonada, mas Ele não te desampara. Oh, rocorica, brusamui, chambrusamai.